Filhos, será que eles exigem dos pais, às vezes, mais do que os próprios pais podem dar? Essa é a nossa conversa de hoje. Eu sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e nós vamos dar continuidade agora ao vídeo que nós fizemos sobre a relação de pais e filhos. E nós vamos falar um pouco agora das exigências dos filhos sobre os pais. Como é que isso acontece? Sim, gente, é bastante comum o caso de filhos que exigem dos pais muito mais do que eles podem dar. Filhos que culpam os pais pelos seus fracassos, que ficam na cobrança de que os pais deveriam ter sido isso, deveriam ter sido aquilo, deveriam ter agido assim, deveriam ter educado ele assim e assado. São várias as situações. Ok, a gente sabe que existem famílias disfuncionais, que existem pais disfuncionais e que de fato não oferecem um ambiente seguro, tranquilo, para que uma criança se desenvolva desenvolvendo suas potencialidades de uma forma geral. Isso é fato, acontece. Mas o que a gente tem visto é uma geração que, não digo só nessa geração, mas existem gerações, as últimas gerações têm a tendência de buscar nos pais a justificativa para tudo aquilo que de alguma forma não acontece de bom com eles. Por que isso acontece? Porque os filhos, no geral, tendem a não entender que os pais também são fruto de uma educação e que a dinâmica da vida, a dinâmica entre as gerações, muda as visões que um pai tem do filho, do que o pai tinha do seu próprio pai, dessa dinâmica toda. E estar atento a isso não é uma tarefa simples, tanto para os pais quanto para os filhos. Para os filhos conseguirem enxergar que os pais têm limites do que eles podem oferecer, e aí eu não estou falando do material, mas eu estou falando também do emocional, das características de maturidade e de tantas outras coisas, da segurança que os pais deveriam oferecer para os filhos, né? Porque existem, dentro da psicanálise, dentro da psicologia, existem algumas características que são consideradas como a boa mãe, o bom pai. Como eles teriam que prover esses filhos, como eles teriam o que eles teriam que oferecer para esses filhos. Mas isso linka com um outro vídeo que nós fizemos outro dia sobre a autorresponsabilidade. Será que cada um de nós não tem a capacidade, num determinado momento da nossa vida, da adolescência e chegando na juventude, de fazer as nossas próprias escolhas, de olhar para a nossa vida e olhar para o passado e dizer, ok, foi daquela forma, não foi o ideal para mim, mas será que eu não posso fazer de uma outra forma? A gente tem inúmeros casos de pessoas que saem de ambientes extremamente hostis, de dificuldades materiais inclusive, passando fome, entre outras tantas coisas, e conseguem se sobressair. Isso vem do próprio ser humano, de cada ser humano. Então, muitas vezes, os filhos olharem para aquilo que eles exigem dos pais não é uma tarefa fácil, mas se faz necessária para o próprio desenvolvimento do filho. E para os pais, o que acontece, o que a gente vê normalmente, o que acaba impactando nessa relação e trazendo essa exigência dos filhos? A culpa que muitos pais carregam pelas condições que eles não conseguem oferecer para os filhos. E aí eles flexibilizam como uma malha que vai se afrouxando, permitindo que nessas passagens escoe aquilo que é a autoridade do pai. E eu não estou falando de imposição, eu estou falando do papel de pai e mãe e o papel de filho. É um limite muito tênue, que muitas vezes é difícil de ser percebido, mas a gente observa muito isso, porque educar não é uma tarefa simples. Educar é uma tarefa complexa, que exige pais maduros que enxergam a situação e que consigam ter o domínio sobre esse seu papel, para que não deixe que os filhos tomem o lugar dos pais. E muitos filhos acabam fazendo isso porque os próprios pais permitem. Porque não trabalharam em si próprios as suas carências, as suas dificuldades e acabam sendo pais permissíveis. E aí você tem uma geração de filhos exigentes. Não é generalizando, mas isso é uma questão que acontece.
muitos filhos são manipuladores. E eles não têm a consciência disso, mas existe uma criança, né, interior, que exige, né, que quer que os seus desejos sejam cumpridos, porque em algum momento lá atrás eles foram atendidos na sua plenitude. E esse desejo, e mesmo que não tenham sido atendidos, isso é do ser humano, é o desejo de que tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele necessita seja atendido. E muitos pais oferecem isso e ficam sujeitos a filhos manipuladores, que são aqueles que vão adoecer para poder chamar a atenção do pai, vão chamar a atenção do pai fazendo coisas rebeldes, coisas que sabe que os pais vão ficar incomodados, vão buscar de alguma forma essa carência, esse limite através de um comportamento. São algumas formas, né? Adoecer, agir de uma forma que sabe que os pais não querem que eles ajam, fazer escolhas que os pais acham completamente descabidas. São formas de mostrar para esse pai e para essa mãe que em algum momento faltou o limite, faltou que cada um ocupasse o seu devido lugar, né? De pai e de filho, né? No primeiro vídeo que a gente fez dessa relação dos pais e filhos, a gente falou sobre os pais facilitadores. Esses pais facilitadores têm uma grande tendência, existe a tendência de que eles tenham filhos dessa forma. Filhos manipuladores, filhos que se vitimizam, porque existem vários mecanismos, né, que esses filhos podem buscar para chamar essa atenção. Ou é a rebeldia, ou é o vitimismo, ou é a doença. Enfim, existem várias formas que mostram para os pais que esses filhos estão precisando de um novo olhar. Estão precisando de um olhar mais amoroso, mas o amoroso não é o permissivo. Amoroso é aquele que consegue enxergar que o outro está necessitando de algum tipo de ajuda. O ideal nesse momento é você conseguir encaminhar o seu filho para uma ajuda profissional. E você também, como pai, como mãe, buscar essa ajuda. Porque com certeza existem também questões de carência, de culpa que você carrega em algum momento da sua vida e que você tentou compensar nessa relação com os filhos. Nesse papel de manipuladores, muitos filhos acabam comparando ou se colocando no mesmo patamar com os pais. Se colocam como eu não faço isso, pai e mãe, porque você não faz isso, mãe, se colocando no mesmo patamar. É óbvio que o exemplo vem dos pais. Então, quando a gente consegue ter uma estrutura mais equilibrada, uma estrutura emocional mais equilibrada, nós conseguimos estar no nosso lugar para poder passar essa questão para os filhos, dando os nossos próprios exemplos. Mas quando você encontra tanto os pais desequilibrados quanto os filhos nessa relação, o que vai acontecer é que esses filhos vão se comparar aos pais, querendo se colocar no mesmo patamar, no mesmo local, no mesmo nível. E não é que os filhos são piores que os pais melhores que os filhos, mas existe sim uma hereditariedade, existe aí uma lei da hierarquia, que a constelação sistêmica fala com muita grandeza sobre isso. Eu vim antes, e esse vir antes e ter recebido você como filho me sugere que eu possa passar algumas coisas para você. Então, se esse pai e essa mãe se sente culpado, ele também se coloca na mesma altura dos filhos. E aí, quem ocupa o lugar de quem? Como essa relação pode se estabelecer de uma forma sadia se não existe o exemplo para esse filho? Então, e muitos filhos percebem essa situação e acabam se utilizando dessa situação para cobrar dos pais comportamentos que os pais cobram dos filhos. Então, existe um conflito muito grande com isso. O ideal é que os pais conseguissem se trabalhar nesse sentido primeiro, entender quais são as culpas que eles tentam compensar nessa educação dos filhos, para que eles não ficassem sujeitos a essa comparação, sujeitos a essa manipulação, que muitas vezes acaba funcionando com os pais. E isso pode gerar nos filhos comportamentos como desrespeito, chantagens emocionais, algumas questões, por exemplo, de filhos que chegam ao limite máximo de colocar a própria vida em risco para chamar a atenção dos pais, ou até sugerem para os pais que se os desejos deles não forem cumpridos, eles podem buscar uma saída que vai doer muito para os pais. E essa é uma situação limite, gente, é uma situação que chega no extremo. Então, antes que essa situação
situação chegue no extremo, o ideal é que haja um diálogo, que haja uma conversa, para que cada um possa se colocar, principalmente para que os pais possam denotar para os filhos o quanto eles têm o domínio dessa situação. E nenhum pai, nenhuma mãe faz isso se não estiver plenamente consciente daquilo que ele é, daquilo que ele sabe, daquilo que ele pode oferecer. É bastante comum durante as constelações a gente verificar filhos que se colocam no lugar dos pais. Eles agem, atuam dentro da família, tomam o lugar do pai ou da mãe, tomando decisões pela família e acreditando que isso é o melhor que ele pode fazer. Existe uma superioridade. Esses filhos que olham para os pais como inferiores, como pessoas que precisam do controle deles para poder sobreviver. Isso acontece muito quando os pais estão mais velhos, idosos. É muito comum acontecer isso. Quando o filho tem esse olhar para o pai, isso é muito nefasto, não só para a vida dos pais, porque você está tirando a força deles, mas para o desenvolvimento desse filho que tomou esse lugar, porque ele perde o lugar dele. Então, quando ele tiver um filho que cuida, que faz dessa forma, o momento que ele resolve cuidar da família dele, ter a sua própria família, olhar para a sua família, ele acaba ficando preso nesse padrão que ele trouxe. E ele não consegue desenvolver a sua própria família, porque ele não deixou para trás o papel de pai e mãe dele, ele assumiu esse papel e levou para a sua vida esse papel. Então ele não entra numa nova relação, numa nova família, como filho que deixou a sua casa para assumir uma nova família e aí sim se tornar o pai, se tornar a mãe. Esse é um grande emaranhamento que existe dentro das constelações e é muito comum acontecer isso. E de pais também que por alguma questão acabam também delegando esse papel para os filhos. Então ninguém fica no seu próprio lugar e isso traz realmente questões que precisam ser equilibradas, colocadas em ordem, que é o que a constelação muito bem faz, colocar todos nos seus devidos papéis. E como eu posso cuidar de um pai idoso e seguir minha vida sem me emaranhar com esse papel? Simplesmente entendendo, respeitando e tomando a vida que veio desses pais. Tomando esses pais na sua integridade e fazer sim por eles o que você pode fazer, mas sabendo que você sempre está aquém dele, depois dele, você veio depois dele, nunca antes. Então manter cada um o seu papel é fundamental para que todos possam se desenvolver, para que as novas famílias sejam criadas e conduzidas de uma forma mais saudável. E vamos falar em um termo ideal, numa relação entre os pais e os filhos, para que essa relação ande redondinha, para que ela não ande quadrada. Para os pais e para os filhos, o diálogo. O diálogo franco, uma conversa franca, aberta, uma comunicação não violenta, através do amor, cada um podendo colocar o que sente dentro dessa relação, o que faz sentido para si, o que não faz sentido para si, para que cada um possa... para que a gente possa ter realmente um diálogo verdadeiro, o respeito do filho para o lugar de pai, que veio antes e que já vivenciou algumas coisas. E o respeito, eu não estou dizendo que você tem que calar diante do que ele fala, você pode fazer diferente, mas simplesmente entendendo que o seu pai e sua mãe é fruto de uma realidade que não é a mesma que a sua, de um momento que não é o mesmo que você está vivendo. E para os pais a mesma coisa, entender que esses filhos também têm direito de fazer as suas escolhas, como a gente disse já isso no outro vídeo. Isso é fundamental que exista isso. E que nenhum dos dois cedam a chantagens emocionais, a manipulações, porque tanto há pais que manipulam os filhos, quanto há filhos que manipulam os pais. Isso é uma coisa recorrente, as mães e pais narcisistas, os filhos que também manipulam os pais. Então, é compreender, mas como isso tudo se dá? Se não houver um trabalho interno de se conhecer, de buscar se autoconhecer, essa condição fica muito prejudicada. Precisa existir o amor incondicional, né, entre pais e filhos. É importante que exista essa predisposição para esse diálogo e que se os pais não conseguem atingir o autoconhecimento ou não buscam ou não é o interesse deles, você como filho buscar isso.
E aqui eu estou falando para os dois, pais e filhos, né? Para ambos os públicos, né? Mas que os filhos busquem, que são mais jovens, que têm mais informação, que têm mais acesso a essa informação, buscar esse conhecimento para entender qual é o papel deles diante dos pais. Né? E não ficarem cobrando e exigindo comportamentos dos pais. Quantos adultos que chegam a 50, que a gente constela ou qualquer outra terapia, 50, 60 anos, ainda reclamando daquilo que não receberam dos seus pais. E a vida passou. E a vida ficou. E você não foi para frente. Então isso vale. Se os seus pais não são capazes, ou não têm condição, ou não querem lidar com essa questão do autoconhecimento, de buscar conhecer como as coisas funcionam, conhecer o nosso desenvolvimento emocional, como ele se dá, que você como filho, que tem um pouco menos de idade, que tem acesso às coisas, vá buscar isso. E aí sim você consegue entender por você e por ele. Não aceitar todas as verdades que vêm dos pais, mas entender e tomar o seu lugar e saber que você pode seguir o seu próprio caminho, né? Tomando a vida que veio dos seus pais. E algumas dicas para os pais com relação a como eles podem, desde cedo, começar a trabalhar essa questão de cada um estar no seu lugar, não correrem os riscos de serem pais facilitadores e terem filhos manipuladores, trabalhar suas próprias culpas, os seus próprios traumas, entender que ele não precisa compensar a culpa que ele sentiu dando tudo para aqueles filhos, oferecendo toda a condição para eles. Uma outra coisa bacana é, desde cedo, estipular responsabilidades para os seus filhos, seja na ajuda da limpeza da casa, na arrumação do quarto. Isso muitos psicólogos falam, mas isso é o princípio de que esses filhos entendam que cada um tem sim um papel a desempenhar, que cada um tem sim uma responsabilidade. Então, quando a gente começa isso desde cedo, com certeza você vai ter filhos lá na frente que já sabem que eles precisam dar a parcela de participação dele para qualquer situação que ele vai viver na vida, seja numa família nova, seja no trabalho, seja na sociedade, na atuação em qualquer lugar que ele esteja. De qualquer forma, quando ele aprende isso desde cedo, isso não é trabalho escravo de criança, não é você ensinar o seu filho que ele tem uma parcela sim dentro daquela casa que ele vive, que ele pode exercer algum papel que, por menor que seja, vai trazer para ele essa noção de responsabilidade e de que cada um tem o seu papel dentro da família. Uma outra dica também importante é quando o seu filho te faz uma solicitação, independente da idade que ele tenha, nunca responder de bate-pronto. É ouvir aquilo que ele está pedindo, refletir, elaborar se aquilo é uma coisa positiva ou não. E é óbvio que vai ter um período que a gente consegue controlar isso, mas existe um outro período que a gente não vai mais controlar isso como pai. Entender e dar esse tempo para você mesmo, elaborar se aquilo que ele está pedindo é uma coisa boa ou não. Conversar para saber mais detalhes, tentar entender o que ele está buscando nisso, qual é a carência desse filho, o que ele está querendo compensar com essa situação que ele está te pedindo. Às vezes são coisas super factíveis e às vezes não. Mas para o pai, que já é um adulto, para os pais, né? Eu sempre estou falando pai, mas os pais que já são adultos, considerarem isso e para compreenderem o contexto todo dessa solicitação é bastante importante. E para os filhos, principalmente entender que eles estão vivendo uma realidade que os pais nunca vivenciaram. É uma realidade diferente. Ou melhor, os pais vivenciaram sim como filhos, mas numa outra época. E devido à dinâmica que a gente vive, e agora numa época que a gente vive então de transição planetária, de tantas mudanças, de tecnologias e tantas outras coisas, houve uma defasagem entre as gerações. Então, para os filhos, compreendam que seus pais estão dando para você tudo o que eles podem dar. É o que eles têm. E compreender que eles têm limites também, que eles também têm os seus próprios limites. E buscar conhecer a si próprio, que conhecendo a si próprio, conhecendo a sua raiz, de onde você veio e o que isso trouxe e como isso impactou na pessoa que você é hoje, você consegue também andar para frente, aceitando e tomando a vida que você teve dos seus pais e fazer um novo caminho, independente do caminho que seja, mesmo que ele seja diferente ou contrário daquilo que os seus pais fizeram, mas com respeito, com admiração pela vida que eles trouxeram para vocês.
Então, com esse vídeo, a gente encerra esse assunto da relação de pais e filhos. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma colocação a fazer, alguma questão que você acha que vale a pena ainda abordar ou que não foi abordado na profundidade que você gostaria, deixa aqui nos comentários pra gente. A gente vai buscar responder isso para vocês. Acompanhe, se inscreva no nosso canal, tem muito conteúdo bom. O site também, entre no Eu Sem Fronteiras, nós temos vários artigos maravilhosos sobre pais e filhos, sobre educação, que valem a pena ser lidos. Acompanhe a gente, eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo.